Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Força de Combate, sua base de operações para conhecer as tecnologias de guerra mais dominantes do planeta. Hoje, não vamos falar de um caça ou de um bombardeiro. Vamos falar sobre a arma que comanda todos eles. Uma fortaleza voadora que, sem disparar um único tiro, decide o destino de uma batalha antes mesmo que ela comece. Prepare-se, porque vamos desvendar todos os segredos do E3 Sentry, o cérebro, os olhos e o maestro dos céus. Antes de decolarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio é o combustível que nos ajuda a subir nas recomendações do YouTube e a trazer mais conteúdo de alta octanagem para o nosso esquadrão. Em qualquer guerra, a informação é a arma mais poderosa. Saber onde seu inimigo está, para onde ele vai e o que ele pretende fazer é a chave para a vitória. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma batalha silenciosa por essa vantagem. Os radares em terra eram poderosos, mas tinham um ponto cego fatal. Bombardeiros inimigos podiam voar em baixa altitude, raspando o terreno, para se esconderem atrás de montanhas e da própria curvatura da Terra. As primeiras tentativas de resolver isso, como o EC-121 Warning Star, eram aeronaves adaptadas com radares que tinham uma imensa dificuldade em diferenciar um avião inimigo do ruído do solo. Era como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão barulhenta. A Força Aérea precisava de um salto quântico. Como detectar essa ameaça invisível? A solução foi genial e audaciosa. Colocar um radar gigante em um avião e fazê-lo voar alto o suficiente para olhar para baixo, o famoso look down, eliminando qualquer sombra ou ponto cego. Foi dessa necessidade crítica que nasceu o Sistema Aéreo de Alerta e Controle, ou como o mundo o conhece, E3 Sentry. Após uma competição acirrada, a Boeing foi escolhida, propondo uma modificação radical do seu já confiável avião comercial 707. O projeto deu vida ao icônico E3 Sentry, com um detalhe inconfundível: o gigantesco disco giratório montado em suas costas. Aquele disco, chamado de rotodomo, não é apenas um adorno, é o coração do E3 Sentry e uma maravilha da engenharia. Com 9 metros de diâmetro, ele abriga a antena do radar pulso Doppler ANAPY2, uma das mais poderosas já construídas. Essa tecnologia foi a verdadeira revolução. Ao medir a mudança na frequência das ondas de rádio que retornam, o radar consegue diferenciar o movimento de uma aeronave do fundo estático do solo, resolvendo o antigo problema do ruído. Era como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão barulhenta. A Força Aérea precisava de um salto quântico. Como detectar essa ameaça invisível? A solução foi genial e audaciosa. Colocar um radar gigante em um avião e fazê-lo voar alto o suficiente para olhar para baixo, o famoso look down, eliminando qualquer sombra ou ponto cego. Foi dessa necessidade crítica que nasceu o Sistema Aéreo de Alerta e Controle, ou como o mundo o conhece, E3 Sentry. Após uma competição acirrada, a Boeing foi escolhida, propondo uma modificação radical do seu já confiável avião comercial 707. O projeto deu vida ao icônico E3 Sentry, com um detalhe inconfundível: o gigantesco disco giratório montado em suas costas. Aquele disco, chamado de rotodomo, não é apenas um adorno, é o coração do E3 Sentry e uma maravilha da engenharia. Com 9 metros de diâmetro, ele abriga a antena do radar pulso Doppler ANAPY2, uma das mais poderosas já construídas. Essa tecnologia foi a verdadeira revolução. Ao medir a mudança na frequência das ondas de rádio que retornam, o radar consegue diferenciar o movimento de uma aeronave do fundo estático do solo, resolvendo o antigo problema do ruído.
Girando uma vez a cada 10 segundos, ele varre o campo de batalha em 360 graus, detectando e rastreando simultaneamente centenas de aeronaves, navios e mísseis a mais de 400 quilômetros de distância. Para colocar em perspectiva, um único E-3 Sentry voando sobre o centro de um país pode monitorar o espaço aéreo de quase toda a nação. Mas o E-3 Sentry é muito mais do que um radar voador. Ele é um centro de comando e controle completo. Dentro de sua fuselagem sem janelas, uma tripulação de 13 a 19 especialistas em batalha aérea trabalham em consoles de computador, analisando os dados em tempo real. Eles são os maestros da guerra. Temos o comandante da missão, os técnicos de vigilância que encontram os alvos e os controladores de armas que guiam os caças para a intercepção. Eles identificam aeronaves amigas e inimigas usando sistemas IFF, identificação amigo ou inimigo, avaliam ameaças, coordenam ataques e guiam os pilotos aliados com uma precisão cirúrgica. Um piloto de caça sozinho vê o que está à sua frente. O E-3 Sentry dá a ele a visão de Deus sobre todo o campo de batalha, dizendo-lhe de onde a ameaça virá antes que ela apareça em seu próprio radar. A estreia do E-3 Sentry em um grande conflito foi na Operação Tempesta no Deserto, em 1991, e seu impacto foi avassalador. E foi ali que o sistema registrou seu primeiro feito histórico. No primeiro dia da guerra, um E-3 Sentry detectou caças iraquianos se aproximando. O controlador a bordo vetorou 2 F-15 Eagles para a intercepção. Em minutos, 2 MiGs iraquianos foram abatidos, marcando os primeiros abates a ar da guerra totalmente coordenados pelo olho no céu. Durante todo o conflito, o E-3 Sentry mantinha uma vigilância de 24 horas sobre o Iraque, criando uma muralha de informação impenetrável. A Força Aérea Iraquiana simplesmente não conseguia mover uma aeronave sem ser instantaneamente detectada. Os E-3 Sentry guiavam os caças da coalizão para 38 dos 41 abates da guerra, alertavam sobre mísseis Scud e coordenavam a maior campanha aérea da história moderna. A guerra aérea foi vencida, em grande parte porque um lado via tudo e o outro estava completamente cego. Desde então, o E-3 Sentry se tornou a peça central de qualquer operação da OTAN. Nos Balcãs, no Afeganistão, na Líbia e nas missões de policiamento aéreo na Europa, ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Após os ataques de 11 de setembro, os E-3 Sentry voaram continuamente sobre os Estados Unidos na Operação Noble Eagle, protegendo o espaço aéreo contra novas ameaças. Ele não apenas comanda caças, mas também coordena aviões-tanques para reabastecimento, aeronaves de guerra eletrônica e até mesmo tropas em terra, garantindo que todos operem em perfeita sincronia. Assim como outras lendas da aviação, o segredo da longevidade do E-3 Sentry é sua constante evolução. Os computadores e consoles originais dos anos 70 foram substituídos por sistemas de última geração. A modernização Block 4045 transformou o interior do E, com uma arquitetura de rede aberta, processadores mais rápidos e uma capacidade de fusão de dados que permite integrar informações de satélites, drones e navios em uma única imagem coesa do campo de batalha. Mas o tempo é implacável e a plataforma do Boeing 707 está envelhecendo. Por isso, a Força Aérea Americana já escolheu seu sucessor, o E-7 Wedtail. Baseado no Boeing 373, o E-7 troca o disco por um radar fixo, de varredura eletrônica, que pode focar sua energia em múltiplas direções ao mesmo tempo, representando um novo salto na guerra da informação. E essa tecnologia não é exclusiva dos Estados Unidos. O Japão, a Arábia Saudita, o Reino Unido e a própria OTAN operam frotas de E-3 Sentry. Outras nações desenvolveram suas próprias soluções, como o A-50 Mainstay da Rússia e o KJ-2000 da China, mostrando a importância universal do conceito. A vida a bordo de um E-3 Sentry é intensa. As missões podem durar mais de 12 horas, exigindo reabastecimento em voo e uma coordenação impecável da tripulação, que trabalha em turnos. A aeronave possui áreas de descanso, beliches e uma cozinha, pois ela é literalmente a casa e o escritório da tripulação durante a missão.
Para alimentar o radar e todos os sistemas a bordo, o E3 Sentry precisa de uma quantidade colossal de energia, equivalente ao consumo de uma pequena cidade. Outra curiosidade é sobre o rotodomo. Muitos pensam que ele cria um arrasto aerodinâmico gigantesco, mas ele foi projetado de forma tão inteligente que o impacto na performance do avião é mínimo. Além disso, o próprio radar pode ser ajustado para focar em setores específicos de interesse ou operar em modos que dificultam sua detecção por sistemas inimigos. Ele não apenas vê, mas também sabe como se esconder. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal Força de Combate e o mais importante, comente aqui embaixo qual aeronave, sistema de defesa ou tecnologia secreta você quer ver em nosso próximo vídeo. Sua sugestão define nossa próxima missão. A gente se vê no próximo combate. An area that previously has only been covered sporadically.